dia a todos. Eu me chamo Alexandre Anderaus, sou superintendente adjunto de regulação de saneamento básico. No momento estou no exercício da titularidade, né, porque a superintendente titular está de licença maternidade. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. E bom dia, dependendo de quem, do horário que você estiver assistindo. No momento, agora bom dia, mas se você estiver assistindo à tarde, boa tarde. Tá. Bem, só um breve histórico. A ANA, ela sempre foi uma reguladora de uso dos recursos hídricos, né? O uso regulação dos rios de domínio da União, né? Então, esse foi o papel preponderante da ANA até 2020. Em 2020 houve a reforma atualização do Marco Legal de Saneamento Básico, né, pela Lei 14.026, e a ANA recebeu a atribuição de estabelecer normas de referência para o setor, né, além de fortalecer, outra atribuição da ANA é fortalecer a regulação infranacional, porque no Brasil, pela titularidade dos serviços, a titularidade ser municipal, né, então o município, o titular, ele delega, ele presta, ele tem a obrigação de prestar o serviço diretamente ou indiretamente, e tem também a obrigação de delegar a regulação, né, por uma agência municipal, intermunicipal ou estadual, né. Então, por conta dessa regulação difusa, né, que acabava gerando muitos problemas de falta de padronização na regulação, o legislador trouxe a ANA para estabelecer normas de referência para o setor, para orientar a atividade, né, a regulação das entidades reguladoras infranacionais. Bom, o processo de construção de uma norma de referência da ANA é um processo demora um tempo, né, um processo bem robusto, né, que se inicia geralmente a ANA conta com uma assessoria técnica, né, com uma assessoria especializada para nesse processo de elaboração da norma. O início do processo começa com primeiramente uma nota técnica, né, de planejamento da norma, que é deliberada pela diretoria. A diretoria, logicamente, nesse momento, o tema já está na agenda regulatória, mas a diretoria colegiada delibera sobre a conveniência e oportunidade de se iniciar esse processo regulatório. E, assim, a parte inicial é um estudo, é uma análise do impacto regulatório, né, a IR, que nós chamamos. O que é a IR? É um estudo robusto, né, que traz evidências para a tomada de decisão, né. Então, tem toda uma metodologia para elaboração. E no processo de elaboração dessa IR, ocorrem tomadas de subsídio, né, com os atores relacionados ao setor, né, para que possamos colher subsídios para a elaboração da norma. Então, e a partir daí, na análise do impacto regulatório, escolhem-se as alternativas regulatórias, aplica-se uma metodologia para escolher a melhor alternativa, né? Finalmente, após a escolha dessa alternativa, parte-se para o desenvolvimento da proposta normativa, né? E aí, quando se tem uma primeira proposta normativa, realiza-se já com o processo de análise de impacto regulatório concluído, faz-se uma consulta pública, né, de 45 dias, né, que todos os atores, a sociedade em geral, costuma contribuir, né, as consultas públicas da ANA têm fomentado muito movimento, aí, muitas contribuições. Nós respondemos cada uma dessas contribuições, e com isso fazemos o relatório de avaliação das contribuições, que nós chamamos de RAC. Tá? E a partir desse relatório chega-se a uma nova minuta, né, uma minuta assim, final, após todas essas contribuições. Há também um processo de audiência pública, também geralmente a gente costuma fazer no final da consulta pública, a gente faz uma audiência pública, na qual os atores podem oralmente fazer sustentação oral e fazer observações aí sobre a norma. E voltando um pouco, né, essa consulta pública também ela é respondida aí no bojo do relatório de avaliação das contribuições, né? E por fim, essa minuta ela é submetida à avaliação da diretoria colegiada. É importante dizer também que a Procuradoria Federal, junto à ANA, ela também tem uma participação, né, antes do envio
dessa minuta para consulta pública, isso passa pela Procuradoria, né? A Procuradoria faz uma análise legal também dessa minuta, e no final, depois da consulta pública, com a nova minuta que segue para aprovação, isso também passa pela Procuradoria Federal que apoia a ANA. Né? E, por fim, há uma deliberação da diretoria colegiada, a norma é aplicada, e é importante dizer também que para todas as normas, nós temos elaborado um manual orientativo também, um manual orientativo para aplicação da norma, né? E, por fim, também essa norma depois ela é inserida no SASB, porque uma das atribuições da ANA depois é verificar se essas entidades reguladoras infranacionais e também os titulares estão observando as normas de referência da ANA, né? E lembrando que isso vincula o repasse de recursos federais, né? Então, a ANA, no final de cada ano, deve elaborar uma lista, né, das entidades que têm observado nossas normas e, por fim, nós publicamos uma relação dessas entidades aderentes às normas a cada uma das normas, né, e essa lista vincula o repasse de recursos federais. Bom, a norma de referência ela é uma diretriz, né? É uma diretriz para a atuação do regulador infranacional. Então, como o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais e com diferentes realidades, então nós buscamos estabelecer essas diretrizes, né, mais macro, né, que possam orientar a regulamentação da entidade reguladora infranacional. Mas o grau de profundidade, de detalhamento também ele vai depender um pouco do tema, né, que que estamos tratando. Alguns temas a gente acaba detalhando um pouco mais, outros não. É importante dizer que, como eu já falei anteriormente, que a observância das normas de referência elas vinculam o repasse de recursos federais. Mas se observarmos o artigo 23 da Lei 11.445, lá tem um comando claro e direto para as entidades reguladoras infranacionais que diz mais ou menos o seguinte, eu não estou com o texto aqui, mas fala mais ou menos o seguinte, as entidades reguladoras infranacionais devem observar os normativos da ANA, as normas de referência, para elaborarem os seus normativos. Então, assim, são diretrizes, mas há um comando expresso na lei também para que essas entidades observem as normas de referência da ANA para a elaboração dos seus normativos, né? Porque essa facultividade, né, essa questão de ser facultativo ou não, ela se refere mais ao repasse de recursos, né? Mas sim, os reguladores, lá, se fizermos uma leitura atenta do artigo 23, lá fica claro, tem um comando direto, né, para os reguladores que eles devem sim observar as normas de referência da ANA. Para a elaboração dessa norma, houve todo aqueles passos, né, que eu falei que se relacionados ao processo de elaboração da norma de referência, né, mas o que acho que aqui é interessante destacar que, num primeiro momento, o tema entrou na agenda regulatória como condições gerais de prestação de serviço, para prestação de serviço de drenagem e manejo de águas pluviais. Só que com o estudo, já no processo de elaboração da análise de impacto regulatório, a gente achou que seria importante, também junto com a consultoria contratada, dar um passo atrás, né, e tratar mais sobre a estruturação dos serviços, porque em drenagem urbana não tem muita coisa, não existe muita coisa sobre o assunto, então a gente nos preocupamos em caracterizar, né, o que seria a prestação dos serviços de manejo de águas pluviais urbanas, né, e drenagem urbana, identificar os atores responsáveis pela prestação, porque tem uma interface grande também com o titular, né, com planejamento. Então, foi uma norma muito conceitual, né, que bom, passou por aquele processo de análise de impacto regulatório, de várias tomadas de subsídio com atores relacionados, inclusive academia, a elaboração do relatório de análise de impacto, relatório de análise de impacto regulatório, né, consulta pública, depois a elaboração do relatório de avaliação das contribuições, o RAC, avaliação da conformidade jurídica e, por fim, a deliberação da diretoria colegiada. Né? Foi um tema desafiador, porque, como eu manifestei, não tem muita coisa,
tivemos que caracterizar o que é prestação. Praticamente não há não há uma prestação institucionalizada no Brasil ainda, né? Isso foi diagnosticado aí também pela consultoria. Geralmente a prestação de serviço ela é feita ali por um órgão da administração pública municipal, por meio de contratações diretas, não há um planejamento, praticamente não há qualquer tipo de cobrança, né, via taxa ou tarifa, né, para esse serviço. Então foi um trabalho muito desafiador, né? Com relação aos próximos passos, como eu disse, nós decidimos iniciar pela estruturação dos serviços. Pretendemos partir agora para uma segunda norma sobre indicadores de desempenho na prestação de serviço, né, os indicadores da prestação de serviço de drenagem urbana, para só depois, num terceiro momento, tratar sobre a cobrança, né, da prestação de serviços, né, de drenagem, né, de manejo de águas pluviais urbanas e drenagem. Tá? Então, é mais ou menos essa estratégia que a gente tem. Já vencemos essa primeira etapa, né, que é sobre a estruturação. Estamos trabalhando aí, finalizando o manual para a implementação da norma, né? E nosso desejo é que, em poucos anos, haja efetivamente, né, uma prestação institucionalizada desses serviços tão importantes, né, para todo o Brasil, para todo o município, né, com esses desafios aí de mudanças climáticas, de chuvas intensas, enfim. Então, esse é um tema que a gente é muito caro para a agência, né, muito desafiador.